Olá para todos, eu sou o Matheus Fachin, da Senso Properties, e esse é o nosso projeto Frente a Frente com o Mercado. Um bate-papo rápido com pessoas referência em sua área de atuação, que se destacam não só pelo sucesso empresarial, mas pelos valores pessoais e familiares. A ideia é mostrar para o mercado que nós temos pessoas altamente diferenciadas que por tempo não conseguem transmitir um pouco do conhecimento para empresários que tanto precisam. Em vez disso, a gente acaba encontrando na internet e no mercado informações distorcidas, às vezes pessoas que não trazem um conteúdo que agregue realmente para quem está buscando. Nesse bate-papo, um dos primeiros desse projeto, tenho a felicidade de conversar com um amigo e parceiro de longa data, o Leandro Melnick, que eu aprecio, gosto muito dele, ele sabe disso, sei que também a recíproca é verdadeira, já estou me candidatando aqui, porque se não fosse, ele não tinha aceito esse convite. É verdade. Mas antes de falar do empresário Leandro Melnick, eu quero ressaltar o Leandro, que primeiro me gera admiração, e que acredito ser um trunfo, inclusive, para recrutar e contratar talentos. Talvez ele nem tenha percebido isso. Que é o Leandro nos seus valores, o Leandro na construção da família, o Leandro que é esposo da Camila, pai da Martina, do Vicente e da Rafaela. Esse Leandro que primeiro me desperta admiração e reconhecimento. Depois vem o Leandro, CEO da Melnick e ex-CEO da Even, né, conselheiro, também ex-presidente do conselho da Even, presidente do conselho da Melnick, enfim, o Leandro empresário. Né? Então, Leandro, obrigado pelo teu tempo, cara, obrigado por poder compartilhar um pouco conosco, aceitar esse convite aí para transpassar um pouco do teu conhecimento, da tua experiência. Obrigado, eu que agradeço, Matheus. Primeiro porque eu acho super interessante poder dividir experiências, né? É uma coisa que a gente deveria fazer mais, pelo agito do dia a dia a gente acaba não fazendo, então eu acho uma baita oportunidade. Segundo, por estar contribuindo contigo a um projeto teu pessoal, que tu me disse que tem bastante carinho por ele, pela jornada aí que nós já tivemos juntos, né? Muitos anos de trabalho, muitas coisas já fizemos. Sempre te admirei como profissional dentro da empresa, já te conhecia em outras jornadas anteriores, né? Fora aqui dos trabalhos junto com a Melnick, e agora te vejo empreendendo, então é um empreendedor nato. E então é um prazer aí poder dividir também contigo pessoalmente o início desse projeto. Muito obrigado, Leandro. Obrigado. Vamos lá, então, trocar um pouco de ideia a respeito disso. Bom, a história da Melnick dispensa comentários e a do Leandro, obviamente, está muito vinculada com a da Melnick, né? Inclusive, no podcast, a gente estava falando há pouco do Zero ao Topo, que é um podcast muito legal. Dá para buscar mais um pouco dessa história inicial, que eu achei muito bacana, que tu conta um pouco da tua trajetória pessoal também, até chegar, né, nos momentos de hoje, né? Mas a gente, até rapidamente, a gente vai falar depois, numa conversa com o seu Milton, que vai passar, já deve ter passado nesse caso aqui, nós vamos falar anteriormente um pouco mais da história do início da Melnick, e com o Leandro, né, eu quero entrar um pouquinho mais em outra etapa. Eu acho que só para ressaltar, né, o seu Milton, que é pai do Leandro, pai do Juliano e do Felipe, né? Nós vamos bater um papo com ele também, já deve ter rodado nesse momento aqui, e vamos falar um pouco da bela trajetória da Melnick até 2000, mais ou menos 2000 e pouco. Leandro, vamos pensar na Melnick já um pouquinho para frente, né? Primeiro, como produzia e crescia, né, a Melnick pré-Even, antes da parceria? A Melnick é aquela empresa ainda familiar, que já se posicionava como líder de alto padrão. Como é que tu conduzia ela, e obviamente tu já estava entrando junto com o seu Milton nessa jornada, né? Qual foi o fator imperativo que tu vê, que tu entende que a empresa cresceu e se posicionou para ficar apta para uma parceria do porte que foi feita com a Even? Certo. Não, então deixa eu posicionar assim, mais ou menos a minha entrada na empresa, que Perfeito. é o que começa a gerar esse momento. Eu comecei a trabalhar na empresa jovem, assim, logo no iniciozinho da faculdade. Estou falando lá pelos anos 1995. Eu, logo depois do Juliano, embora mais velho que eu, ficou um tempo fora na Europa e tal. E nesse momento, a Melnick estava hoje, olhando na perspectiva temporal, mais ou menos na metade da sua história, uma empresa de 55 anos, e no momento de início de uma segunda etapa, porque nesses 55 anos de história da Melnick, teve um grande momento, que foi uma sociedade que meu pai teve com outra empresa, que é a Melco. Depois o meu pai começou a empreender sozinho, bem pequeno,
uma saletinha do lado do colégio israelita, que tinha menor do que essa sala aqui, que ele dividia uma secretária com uma outra empresa. Começou quase do zero de novo, não tinha talvez nem estrutura econômica, nem terrenos, mas ele tinha uma grande reputação que ele construiu ao longo dessa jornada que antecedeu o início da empresa com o nome Melnick. E aí ele começou a empreender e veio o Plano Collor. Faz bastante tempo, mas o Plano Collor ele quebrou o Brasil e quebrou o setor, porque sequestrou todo o dinheiro aí da economia. Com isso, as primeiras obras dele teve problemas de fluxo de caixa, econômico e assim por diante. E eu comecei a trabalhar nesse momento, que era uma empresa muito pequenininha, 3, 4 funcionários. Meu pai, nesse reinício, ou no meio dessa nova fase, após um plano dramático para a economia, que foi esse Plano Collor. E a empresa, então, vinha sofrendo dos problemas econômicos que muita empresa pequena sofre. Dificuldade de caixa, dificuldade de pagar empreiteiro, dificuldade de comprar um terreno, só podia comprar terreno, fazer uma parceria com algum investidor. Então eu iniciei nesse ambiente, né, de uma empresa que já tinha uma história, que já tinha uma reputação, já tinha uma sociedade de sucesso, mas vivia esse momento. E aí eu vim com toda aquela carga da academia. Eu comecei a trabalhar com muita autonomia. Meu pai me deu muita autonomia desde o início. Tinha 3, 4 pessoas na empresa. Eu ia em todas as obras, eu tocava as obras, mas com aquele cara fazendo faculdade, então aprendendo ali com toda aquela parte acadêmica e tal. E o Juliano logo depois também começou a trabalhar com a gente meio que se dividiu, e a empresa então era bem pequena e mais familiar ainda pela proximidade que nós tínhamos. E nesse momento a gente começou a imputar uma organização estratégica que não era usual, porque o empresário do nosso setor, o construtor, ele era um construtor. Ele não tinha, mais ou menos nessa época dos anos 2000, 1995, 2005, uma visão empresarial de conhecer de macroeconomia, entender os movimentos macroeconômicos, posicionamento estratégico, posicionamento de segmento, desenho de empresa. Então a gente tinha uma empresa bem pequena, desenhada como se fosse uma empresa grande. Nós fomos a primeira a ter ISO 9000, PPR, tinha todos as caixinhas do organograma, todos os departamentos de marketing, de RH, mas foi uma empresa que tinha 10 pessoas. E a gente botou uma lógica assim, muito de organização, de eficiência e de planejamento estratégico. E aí a Melnick foi, então, se recuperando desse momento dessa crise mais profunda, fazendo algumas equações com investidores. Uma forma que nós encontramos de superar esse momento mais difícil de economia foi trazer investidores. Por que investidores? Porque nós não tínhamos dinheiro e meu pai tinha muita reputação. Então, reputação do meu pai, crédito, credibilidade, trouxe investidores, e a gente começou a fazer grupos de investidores ou para comprar terrenos ou para ser sócios SCPs, e focamos a empresa em alto padrão. A gente entendeu que era o nosso know-how. Então a gente começou a focar em alto padrão, como era um nicho de mercado, a gente começou a ter alguma relevância naquele nicho e bastante gestão na empresa. E realmente a gente botou muita gestão na empresa. Era uma empresa super organizada, absolutamente mais organizada que deveria ser pelo seu tamanho, e talvez mais organizadas que as empresas grandes daqui. Nós éramos a 15ª empresa de Porto Alegre. Por essa organização, começou a aparecer oportunidade de parcerias. Porque antes da parceria com a Iven, o mercado começou a crescer. Foi um momento daquele do Brasil, 2005, 2006 e 2007, teve o Brasil, para quem gosta mais de macroeconomia, ganhou o Investment Grade pela primeira vez na história, veio muito capital para o Brasil. E lá em 2007, 2008, veio uma onda de IPOs. Mas antes da onda de IPOs, começam algumas empresas a crescer e pautadas para um crescimento geográfico. E aí empresas começam a chegar em Porto Alegre. Então chegou a Takaoka, que era dona da Alphaville, e chegou a Rossi. Queriam fazer parcerias pontuais para empreendimentos. E aí eu estou te respondendo já a tua pergunta, por que a gente conseguiu fazer a parceria com a Iven e da forma que a gente fez. Para fazer a parceria? Porque a gente fez 2 parcerias com essas 2 empresas, porque a gente tinha uma empresa redondinha, organizada. A Rossi, que era uma empresa que já tinha aberto capital, olhava na Melnick, talvez com premissas de organização que ela ainda não tinha, e nenhuma empresa que ela fazia parceria pequena tinha, porque a gente tinha auditoria, PPRs, 9000, os caras, como é que vocês têm isso em uma empresa tão pequena?
Então, como as empresas no Brasil estavam crescendo e estavam sendo pautadas para abrir capital, para ter governança, elas enquadravam na Melnick já uma governança, uma estrutura interessante. Organizado. Com isso, a gente fez 2 parcerias grandes, uma com a Roça e uma com a Takaoka. Uma participação pequena, mas a gente entendeu que era uma forma de a gente se colocar num outro patamar. Então, a gente aceitou uma taxa menor, a gente aceitou uma série de premissas, deu origem ao Ponta da Figueira, ao Paride, lá na Nilo. E essas parcerias tirou para mim um fantasma do que é o grande empresário. Quando o cara é um empresário pequeno, ainda mais naquela época, tu tinha um medo, o grande empresário, capital aberto, paulista, a impressão que esse cara sabe 10 vezes mais que tu e tu vai se colocar numa situação de fragilidade, foi retirada porque ao tu exercer uma parceria, tu sabe do óbvio. Hoje lá com mais idade, mais experiência, e todo mundo é igual, todo mundo é gente, todo mundo sabe a mesma coisa, não tem essa diferença tão grande. Por que isso é importante? Porque aí vem um momento dos IPOs no Brasil, 2007 e 2008, todo mundo quer fazer parceria em vários estados, e um deles é o Rio Grande do Sul, um deles é Porto Alegre. E a Melnick é uma das empresas. Só que a Melnick já tinha uma historinha. Embora não era a maior empresa, já tinha 2 parcerias. Mas estava preparada. Mais preparada, e aí a gente conseguiu fazer um ponto que não é o relevante, como até talvez seja na pergunta, a parceria com a IVE. Porque a grande maioria das parcerias deram erradas. Exatamente. Então, o ponto relevante foi a forma que a gente fez a parceria com a IVE. Eu ia entrar na segunda pergunta, que é justamente o que tu vê que tornou essa parceria tão exitosa num mercado onde as parcerias foram, em grande parte, viraram água, não vinagre, né? Foram por vinagre, não deram certo. E a parceria Melnick com a IVE, desde o momento do seu início, foi muito exitosa. O que tu atribui nessa? A grande maioria das parcerias não deram certo, principalmente dessa época, lá 2007, 2008, 2009, tiveram muitas parcerias. E aí eu conecto com o que eu estava respondendo. A gente tinha uma leitura que todas as parcerias iam dar errado. Eu tinha absoluta convicção. Por quê? Porque como eu sempre gostei, tive uma formação muito grande, não só na área de engenharia civil, consultora, incorporadora, em macroeconomia, sempre gostei de economia, de estudar empresas, estudar ciclos. Tu via com clareza que a estruturação das parcerias que estavam sendo feitas em escalas no Brasil, elas não eram razoáveis, elas não tinham lógica. Porque, primeiro ponto, tinham 18 empresas no Brasil que abriram capital e todas queriam crescer e conquistar o Brasil o mais rápido possível. A pauta dessas empresas era crescimento acelerado. Isso não condiz com o mercado imobiliário. Não existe história no mundo, né, que tenha sucesso de crescimento acelerado geográfico de uma incorporadora. Tu vai nos Estados Unidos, não tem nenhuma grande. Tu vai na Europa, não tem nenhuma grande. A única que tentou fazer isso antes dessa época, tu me deu um livro agora, quebrou, foi a Encol. Ninguém conseguiu fazer. E tu via aquilo acontecendo por uma circunstância de mercado de capitais. E as premissas que aquelas parcerias estavam sendo criadas, elas eram premissas que não condizem com a lógica do mercado imobiliário. Uma, vontade de crescer rápido. Viu o cara grande, eu quero crescer. Segundo, a empresa grande fazia uma parceria e controlava o pequeno. Então, é um mercado local que tu tem que ter autonomia na região que tu atua. É como se tu fosse fazer um paralelo com a guerra. Tem que ter autonomia no campo de batalha, para comprar o terreno, para aprovar o projeto. Empresas grandes, jovens, eram empresas que tinham aberto capital recentemente, aprendendo a ser grande, super engessada com controle em São Paulo. Falei, cara, a premissa econômica não era solidez financeira, no qual eu acredito no Brasil, e não era ROI. A premissa que é, muita gente não sabe o que é o ROI, que é o retorno no equity, o retorno financeiro. A premissa era crescimento geográfico, centralização em São Paulo e lucro mais alto possível. Alavancado, endividado para crescer. Bom, eu olhei, isso não vai dar certo, mas eu quero participar desse momento, mas não vai dar certo. Aí quando veio a IVE e veio outras, com essa leitura e a experiência que a gente tinha, deu uma equação interessante. Porque a experiência que a gente tinha fez com que a Melnick fosse desejada para fazer a parceria. Então tinha 5, 6 empresas entrando em Porto Alegre querendo fazer parceria com a Melnick. É como se tu fosse dono de um terreno desejado. Aí tu põe o teu preço. Eu botei assim, eu só faço parceria se nós tivermos 100% de autonomia.
Porque o meu plano estratégico para essa parceria vai ser diferente do de vocês de São Paulo. E eu vou fazer do meu jeito. Eu sou o player local, eu conheço a praça. Eu não me endivido, eu trabalho com solidez financeira, porque o endividamento, que parece uma palavra ruim, é a forma do crescimento. Eu não tomo empréstimo para crescer. E hoje o mercado, na época, né, está pautando por um lado e eu vou para o outro. O que aconteceu? A Ivem aceitou. A Ivem aceitou esse modelo. Ela não tinha crescido muito, teve uma boa empatia entre as pessoas. E ela aceitou o modelo, fez esse modelo com o qual não tínhamos 100% de autonomia e, entre aspas, assim, desapareceu. Não veio nunca mais aqui por 5 anos. Porque, bom, deixa aqueles gaúchos lá tocar Porto Alegre, uma cidadezinha pequena. Nós representávamos, Matheus, 3% do tamanho da Ivem. Eles tiveram a felicidade também daí de estar com pessoas comprometidas, competentes, com credibilidade, porque isso poderia ter dado errado se fosse uma empresa ruim, né? Então, a felicidade também desta parceria, que para mim também foi um ponto crucial, foi ter deixado a gestão local, mas foi também de ter conectado pessoas, né, aqui comprometidas e competentes no negócio. E a gente tinha uma participação pequena na Ivem, e essa autonomia nos permitiu botar um plano estratégico em curso diferente da própria Ivem e de tantas outras empresas. Perfeito. Eu acho assim que respondeu completamente a pergunta. E eu vou dar uma sequência maior agora, então eu vou avançar. Obviamente a gente sabe que a Melnick teve um sucesso muito grande depois dessa parceria e chegou lá em 2015 e um cara chamado Leandro Melnick, né, que eu admiro, não é só que está na minha frente, mas já sabe disso, capitaneou uma situação que para mim foi uma das mais icônicas do mercado de capitais nacional, a qual eu admiro muito, né? Eu estava presente aqui naquela época, então acompanhando mais de perto, né? A gente sabia da situação que foi a compra das ações da Ivem através do fundo Meu Par, capitaneado por ti. E que veio se tornar o principal acionista da Ivem depois. Inclusive, estou assumindo como CEO da empresa, presidente do conselho, né? Por alguns anos fazendo uma reformulação na Ivem lá, levando um pouquinho do gauchismo para lá, enfim, né? Do tempero da Melnick para a Ivem, né? Exatamente. Então foi lindo demais porque a gente sempre espera numa operação desse tamanho quase que o inverso, né? A empresa maior comprando ou tomando conta da menor, mas nesse caso foi uma operação completamente inversa. Para mim foi uma coisa que me chama muita atenção até hoje e por muitos anos ainda vai ser lembrado certamente essa operação. Leandro, conta para mim, cara, em que momento da tua vida que tu pensou em formatar essa operação de aquisição e como é que isso veio na tua cabeça e o que tu atribui a essa operação ter sido tão exitosa? Então, eu vou começar pelo momento, isso eu nunca falei para ninguém, tá vendo? Viu só? Vou te pegar coisa inédita. Foi na Nilo Peçanha correndo. Eu estava correndo na Nilo Peçanha, eu sempre corri, fiz maratonas, etc, etc. E aí eu estava voltando e estava pensando num assunto que eu já vou dizer qual é. Aí eu lembro como se fosse hoje, mais ou menos hoje agora, aquele projeto ali da Astir, que tem agora um supermercado ali que abriu. Eu parei, assim, tive uma ideia. Caminhando comigo mesmo. Ali materializei a ideia. Então o momento é esse. Tem um momento. Tem um momento. É um momento exato. Eu lembro Isso exatamente aí, esse momento. O que estava acontecendo, assim, agora para entender o que estava pensando? Eu sempre gostei de plano estratégico, depois tem outros movimentos importantes. Eu estava vendo, nesse momento que estava acontecendo, a Melnick começou a ir muito bem. Então a parceria foi em 2008, em 2011 a gente assumiu o mercado, quando as empresas meio que talvez erraram a mão as líderes e foram, na época, para o econômico, abrindo espaço médio e alta renda. E lá por 2013, as empresas de capital aberto, que eram aquelas grandes, que todo mundo queria ser igual, aí depois aquelas 18 que abriram capital, começaram a ser mal faladas. Mal faladas, ações caíram, ações caíram, ações caíram. E estava em alta as empresas médias, porque o mercado estava bom e as empresas estavam mal. E era uma coisa muito interessante, as empresas tinham aberto capital, tinham se capitalizado em 2008, tinha passado 5 anos e essas empresas estavam indo mal e o mercado estava bom. E a Melnick estava indo muito bem. E quando a gente fez o plano estratégico da Melnick, que eu disse no início que eu acreditava que as empresas estavam indo para o caminho errado, eu tinha definido alguns parâmetros que era ter um empreendedorismo de baixo risco, onde a gente fosse crescer para a nossa competência e não por oportunidade. As incorporadoras crescem por oportunidade. Então tem um negócio lá, o cara vai lá e faz. Não pela competência dela. Quando tu cresce por oportunidade, a tua margem de risco é grande, tu erra muito. Porque por mais que a oportunidade teórica seja boa, tu não é competente para fazer aquela oportunidade. Então a gente cresceu por competência. Qual era a nossa competência? Porto Alegre, alto padrão.
Então, devagarinho, a gente foi crescendo. Médio padrão em Porto Alegre, médio padrão em Porto Alegre. Aí tinha uma empresa menor que foi para Santa Catarina lá e se deu mal. E a gente não... Outra empresa foi para Minha Casa Minha Vida, porque tinha oportunidade de se deu mal. Focado por competência. Baixo risco. E o nosso grande ponto de direcionador econômico era, de novo, o ROI. O ROI é o teu lucro, teu retorno sobre o teu patrimônio. E não era a expansão do lucro. Isso é meio técnico, mas o que é interessante é que lá por 2013 saiu um paper, acho que foi do Goldman Sachs, que eu também lembro exatamente quando eu li, e dizia assim, para as empresas brasileiras o que interessa não é o lucro, não é o crescimento, é o ROI. A partir... Parece, tu já falava nisso... Fala desde o primeiro dia. Quando eu fiz a né? parceria da Even, as pessoas não sabiam que era isso, e eu ficava assim, cara, mas é só estudar os Estados Unidos, todas as incorporadoras do mundo só interessa ROI, por que aqui vai ser diferente? Quando saiu aquilo, eu comecei a ver em uma questão de 6 meses a 1 ano, todas as métricas do mercado imobiliário, todas as métricas dos acionistas para as suas empresas e das empresas para os seus executivos, fez um cavalinho de pau e começou a ser o tal do ROI. E aí todo mundo começou a estudar as empresas que conseguiam ter um bom desempenho. E a Melnick era a melhor do Brasil. A melhor aberta era a Exetec. Claramente, era a Exetec e Melnick. A Exetec era a única aberta, a Melnick já tinha seus números consolidados na Even, e era ainda melhor que a Exetec, e a própria Even. E aí a Even começou a perceber a Melnick. 5 anos depois da parceria, começa a ligar o presidente da Even, cara, vem pra cá. Como é que vocês têm um ROI desse tamanho? Vamos trocar uma ideia. Como é que pode, no mesmo setor, como é que vocês fazem tal e tal? Bom, e aí eu vi assim, pô, a gente está conseguindo entregar o que os outros não estão conseguindo entregar. Gravei essa informação. Estou lá na corrida lá, eu tive a ideia. E aí eu vejo um outro ponto que hoje é evidente, que era claro, mas na época não era tão claro, tudo antes de acontecer não é tão claro quando depois que acontece, que o Brasil ia entrar em crise. Nós estamos falando mais ou menos no governo Dilma, eu via os números do Brasil, e dizia, esse país pode demorar 1 ano, 2 ou 3 ou 6 meses, ele vai entrar em colapso econômico. Não tem como, a estrutura macroeconômica não tinha como, não tinha espaço para quem gosta de macroeconomia para não ver que aquela receita ia levar ao colapso. O que eu pensei? Quando entrar em colapso, o Brasil vai perder o investment grade. Para quem conhece o mercado de capitais, investment grade é um selo que permite que os grandes fundos investam num país. Quando tu tem esse selo e os fundos estão investindo lá e tu perde esse selo, que é raro, e aconteceu no Brasil na crise da Dilma, os fundos são obrigados a retirar o dinheiro. Capital. Onde é que esse dinheiro está? Ele está alocado em ações de várias empresas. Como ele é obrigado a retirar, ele é obrigado a vender rápido. Como ele é obrigado a vender rápido, o preço das ações despenca. Então, eu pensei o seguinte, vai acontecer investment grade, o Brasil vai perder o selo. Eu já sei que acontece quando sai o selo, é uma regra estatutária. Sim. Ninguém estuda tanto essas coisas, embora sejam relativamente simples, porque não são complexas de entender. As ações das empresas brasileiras que estão baixas vão virar, entre aspas, pó. Vão cair, despencar. Eu tenho uma história de sucesso, eu vou fazer um fundo, vou contar essa história de sucesso, vou dizer que vai acontecer o investment grade, só que se isso acontecer, eu tenho que estar preparado. É aquela velha frase, em crise tem oportunidade, porém tu tem que estar preparado para aproveitar, senão ela passa. Sim, exatamente. Então eu peguei a tese da Melnick, que diz, olha, o que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer em São Paulo, essas ações estão baratas, o Brasil vai fazer isso, vamos fazer um fundo. O patrimônio líquido da Even naquele momento já era muito mais alto do que o valor das ações. Muito mais alto. Então assim, é uma coisa meio... A gente comprou ações da Even a um preço de ação de R$ 2,80. Era assim, era 25% talvez do patrimônio líquido. Imagina. Então, por mais que eu imaginava, e de fato, infelizmente, estava certo a minha imaginação, problemas que a Even poderia ter, tinha muito problema, mais do que eu imaginava, o desconto que chegou do preço era muito grande. E aí eu fiz um fundo para fazer essa operação, com eu e mais 3 famílias, nenhum private equity, longo prazo, eu quero uma operação de 7, 8 anos que eu vou ter que comprar uma empresa e arrumar a empresa. Sim, não é para entrar e sair amanhã. Não é para entrar e sair. Só que, além de ser de longo prazo, qual era o risco dessa operação? Um investidor comentou. Tu não conseguir comprar, porque quando tu vai comprar ações no mercado, tu vai demorar 1 ano em comprar. Sim, demora muito, teoricamente. E quando um fundo começa a comprar, a ação pode valorizar. Eu falei, bom, aí nós vamos ganhar um pouquinho de dinheiro. Sim. Mas eu achava que a crise ia ser
tão grande temporalmente, Sim. que a Miven era uma empresa tão pequena que não ia ter esse efeito. Esse efeito era um efeito razoável numa economia boa, quando alguém começa a comprar uma empresa, o mercado começa a prestar atenção. Bom, deu certo. O Brasil deu errado, né? O meu plano deu certo, veio a crise da Dilma, perdeu o investment grade, a gente fez o fundo, comprou 48% da Even, que era o nosso objetivo. Aí tem toda uma história nessa compra. E aí eu me tornei presidente do conselho da Even para tentar fazer o turnaround. Sim, reestruturou a empresa, a gente sabe. Comecei a reestruturar pelo conselho, que era a minha ideia, era continuar CEO da Melnick e ser presidente do conselho da Even. Pelas questões familiares, amarras culturais gaúchas, eu não queria morar em São Paulo. Então, como conselheiro era mais fácil. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência no conselho. A primeira foi ser presidente do conselho de uma empresa adquirida. E depois de 1 ano e meio, eu vi que não ia dar. Eu não estava conseguindo, pelo conselho, botar a energia e velocidade da transformação que precisava ser feita. Aí eu só entrando. Aí eu fui para CEO, fiquei 5 anos, acho mais ou menos, como CEO. E realmente fizemos uma grande transformação. Sim. Aí era uma empresa que tinha uma dívida, um endividamento de 75% do seu patrimônio líquido, não tinha posicionamento, atuava em vários segmentos, atuava em vários estados, tinha um D&A, custo administrativo gigante, 22 diretores. Bom, a gente zerou o endividamento, passou para 6 diretores, o custo administrativo saiu de 18% do VGV para 5%. Posicionamos a empresa, uma empresa que nem a Melnick, que era somente alto padrão em São Paulo. Fizemos o Fazano, Faena, vendemos o Rio de Janeiro inteiro, toda a operação, saímos de BH, ajeitamos a empresa e hoje a empresa está muito, muito bem. E ainda com aquela visão de longo prazo, de que tem muito mais suco para tirar, vamos dizer assim, né, em relação à empresa. Não é como tu falaste, não foi uma operação pensada para entrar e sair, enfim. Não, uma operação pensada para sempre, para ser dono da empresa. Ad eterno. E a empresa agora empresa de dono, como tu mesmo fala, muitas vezes a gente escuta bastante falar. A empresa não precisa ter dono, mas ela precisa ser de dono. Concordo contigo. E quando tu falaste da corrida, eu só fiz um contraponto, porque eu também gosto muito de correr, e agora eu vou continuar correndo, porque eu já sei que pode vir algum insight interessante aí. Aí quando a gente corre, a gente pensa muito, né? Pensa muito. Eu até não corro de fone, porque é um momento que o cara tá pensando no tudo que tá acontecendo. Quem gosta de correr, falando um pouquinho da corrida, tem preparo e não tá competindo, não tá treinando, o cara fica pensando. Perfeito. Porque tu já tem preparo, tu não cansa mais, tu não tá com foco em diminuir o tempo, aí eu vou só pensando. Cansei de estender 2-3 quilômetros a corrida só para continuar com uma ideia para não chegar no fim. Bom, Leandro, eu vou ser mais dinâmico aqui nessas perguntas, para também a gente está bem no tempo, mas só para não tomar demais. Eu quero assim, agora entrar num bate-bola um pouco mais rápido. O que tu considera que são 3 pilares que fizeram a Melnick ser o que ela é hoje? Se tu fosse elencar 3 pilares para a empresa, para traduzir, né, o que foi na construção dela para o sucesso que ela vive hoje e tem hoje. Eu acho que a gente tem uma leitura empresarial somada à competência de uma incorporadora. Então a gente soma, né, as características de um incorporador, comprar um bom terreno, fazer um bom projeto, a uma compreensão empresarial. Que eu resumo isso é planejamento estratégico e entender de macroeconomia. Cara, o nosso setor é de capital intensivo e ele vive de ciclos, ele é muito relevante os juros. Concordo. E as empresas, por que quebra tanta empresa? Porque os caras são bons incorporadores, mas muitas vezes não entendem de economia, não entendem de planejamento estratégico. Então esse para mim é um ponto. Um segundo é que a gente é apaixonado, a gente gosta mesmo de fazer produto. Seu foco da empresa a gente chama, né, de produtos fantásticos. Eu afirmo porque eu vivi muito isso aqui, com intensidade aqui dentro, e posso dizer que aprendi muito com isso. É de fato um amor por a gente adora produto. Então, assim, o segundo ponto é produto, mas a forma de conceber o produto dentro desse ponto, que eu acho que é importante, que é entender de pessoas. Porque produto imobiliário é entender de pessoas, porque tu faz um produto para alguém morar lá. Então, assim, cara, qual é o mercado que falta? Qual é o nicho que não está sendo atendido? O que as pessoas estão dando valor? É arquitetura, é status, é serviço, é qual tipo de serviço? É a parte de lazer, é o conjunto do produto. Então, assim, a gente gosta muito de entender de pessoas para desenvolver o produto. Mas o segundo ponto é produto. Perfeito. E o terceiro ponto, que tem a ver com o que a gente já falou hoje, a visão de longo prazo, mas se tu decodificar, para te ter uma empresa no longo prazo, no Brasil, no nosso segmento,
tu precisa ser muito sólido financeiramente. Buscar a solidez financeira não tem nada a ver com ter dinheiro. E eu já vou explicar por quê. Porque as empresas que o cara é muito empreendedor, eu uso um jargão assim, é o saber empreender com baixo risco. No Brasil tem ciclos positivos, e às vezes são muito positivos. Logo depois tem os negativos. Né? Para quem gosta de economia vai lembrar daquela foto da The Economist com o Cristo com 2 jatos acelerando. Então quem não põe a solidez no primeiro plano, que tem a ver com a sustentabilidade de uma empresa de longo prazo, quando vem um ciclo positivo, o cara acha que o ciclo vai ser longo, ele tem certeza, e ele se endivida para crescer. Porque ele quer crescer, ele é expansionista, ele é empreendedor. E aí aquela vontade de empreender é maior do que a responsabilidade pelo longo prazo, e aí tu pode quebrar. Então, assim, quando tu põe realmente, cara, eu sou uma empresa de longo prazo, tu tem que estar disposto, tem que ter a parte ruim, a perder a oportunidade. Tem que estar disposto a ter condições de crescer, e eu não vou crescer. Porque mesmo que eu perca 2, 3, 4 bons projetos, eu vou garantir aqui uma solidez financeira. Sim. Então, solidez financeira é uma estratégia, não tem nada a ver com ter dinheiro. Quando eu comprei a Even, estava 70% endividada, eu desalavanquei ela sem ter dinheiro. Fiz uma estratégia de comprar terrenos com investidor, o meu lucro baixou, porque 25% do lucro estava com o investidor. Mas a segurança fica muito maior. Então, tem que abrir mão de crescimento, tem que abrir mão de achar que... Tem que pensar no longo prazo mesmo. Então, para mim, é entender de macroeconomia ou planejamento estratégico, o nosso foco em produto, que nos diferencia na ponta objetiva do dia a dia, e a questão do longo prazo como essência real que resulta numa solidez financeira em detrimento do crescimento. Leandro, excelente. Isso é uma aula, eu te afirmo, né? Muitas coisas dessas eu já tinha ouvido de ti mesmo, enfim, né? Ter a felicidade de conviver com o Leandro, enfim, e com várias pessoas competentes que tem aqui na Melnick, que também tem um ponto extremamente positivo que como eu falei antes, pelos valores da família Melnick, que também atraem as pessoas que vêm para cá. Às vezes pode pensar que vem só por causa da Melnick, mas antes tem os valores pelo menos para mim, né, chamam muito a atenção os valores familiares, os valores de família unida, família integrada. Para quem busca isso e tem isso na sua essência, isso vem antes do empresarial. Então, as pessoas que estão aqui são muito competentes, elas são muito sinérgicas com esse propósito e com essa ideia. Leandro, agora vem as perguntas mais rápidas e mais difíceis aí, mas vamos lá. Teve algum momento na empresa que tu viveu aqui dentro, que a empresa esteve próxima de quebrar? E se teve, né, esse momento, o que tu fez para reverter essa situação? Teve, e foi o início até da conversa. Assim. Quando eu comecei a trabalhar na Melnick, meus 5, 6 anos, a empresa ela tinha chance de quebrar no mês seguinte durante 5 anos. Então, tu imagina que era um momento muito tenso, mas muito tenso. Dinheiro escassíssimo. Não, assim, o dia a dia do mundo real. Pagava quase todas as contas no cartório protestadas, só não pagava um dia antes daquela selecionada para não quebrar a empresa. Então era estado, eu não vou chamar que é pré-falimentar, mas próximo a isso. Sim, exatamente. Esse foi o momento mais dramático, né? E foi logo lá, um pouco no início, a gente fez um monte de coisas interessantes, bem diferentes, que resultaram numa virada. Mas assim, talvez as 3 questões mais importantes. Lembrando, por que a gente chegou nesse ponto? Plano Collor. Meu pai tinha lançado 3 obras, as obras eram financiadas, nesse momento eu não estava trabalhando, e quando a gente viu a empresa estava começando com bons projetos, os clientes não eram perdoados de não pagar, os bancos podiam não honrar os seus financiamentos, enfim, uma conjuntura completamente assim, atípica ao extremo, não é uma crise, é um plano que do dia para a noite tira todo o dinheiro da economia. Mas enfim, estava lá a situação. E ela durou anos. Teve várias coisas. Assim, a primeira estratégia nossa foi começar a fazer as próximas obras em SCPs, em grupos de participação, a gente ficava com 15%, 20%, ganhava uma taxa e os grupos de investidores faziam as obras. Diluía então, o teu risco, minimizava o teu risco. Praticamente não tinha risco. Exatamente. Eu era uma administradora, então os próximos projetos, tentando desconectar os anteriores dos futuros, a gente fez um modelinho. E eram poucos projetos, era 1 por ano, 2 por ano que a gente conseguia fazer, no qual a gente, para o mercado era tudo da Melnick, mas de fato a gente estava administrando dinheiro de 4, 5 investidores,
ganhava uma taxa. Então, já usando nesse momento da credibilidade. Da credibilidade, só foi possível por causa da credibilidade. Aí a gente começou a tentar criar credibilidade. Aí a gente fez uma parceria lá com uma empresa que é a EVEB, que é meu amigo Henrique. Permutamos apartamentos por estrutura. E ele tinha na época, tem até hoje, uma grande construtora, construiu 3 prédios nossos de uma maneira muito rápida, pré-moldado, grua, e aquelas obras da Melion começam a crescer na cidade. Aí a gente pega por administração, 100% zero risco, uma obra que a Encol tinha quebrado, do teu livro de novo, e não tinha construído. Foi a primeira obra da Encol do Brasil a ser retomada. E o grupo de moradores que retomou contratou a Melnick, que se esforçou muito, de novo a reputação do meu pai, para fazer essa obra a preço de custo. A gente era só construtora. Sim. Mas a gente botou vários outdoors da cidade, porque nós estávamos no momento da credibilidade, que a gente botou assim, a Melnick é tão sólida que entrega até a obra dos outros. Era a obra da Encol. E aí, isso é legal. foi várias estratégias. Uma delas, eu tive uma empresa de festas nessa época. E eu pegava o pouco do dinheiro dessas festas e muitas vezes pagava algumas contas das obras de fornecedores para poder pagar o empreiteiro e tal. Então foi parceria, tudo baseado na credibilidade. Porque a empresa era séria, meu pai sempre foi muito sério. Então a gente trocou serviços por imóveis, conseguiu focar mais em prestação de serviço. Se deu assim o direito, talvez não seja um bom termo, de ficar 5 anos não incorporando. Parecia que nós estávamos incorporando, mas era prestação de serviço. Para estabilizar. Para estabilizar. E aí a gente conseguiu estabilizar. Como o nome de todas essas obras era o Melnick, deu 2 benefícios esse primeiro plano. O primeiro foi conseguir resolver o problema financeiro. Passar por aquela fase. Passou por aquela fase, aí equilibramos a empresa, e veio essas taxas de administração, e pagamos as dívidas e equilibramos as empresas. O segundo, que durante esse período de 4 anos, 5 anos que isso aconteceu, o volume de obras, a qualidade das obras tinha um bom tamanho, embora de fato não eram nossas. Mas aparentemente tinha uma representatividade para o logotipo lá era Melnick. Então a gente conseguiu ter um posicionamento de marca que quando a gente começou a incorporar de novo, já tinha um posicionamento interessante. Bem legal. Tu vê, né? Como eu falei, é uma aula, né? A gente vai tendo insights aí, fica pensando já. Leandro, vamos lá. Tem 2 perguntas que eu quero fazer para ti, mas uma assim, quais decisões que tu tomaste na tua trajetória hoje que tu enxerga que permitiram, e isso tu usaste até no outro podcast que eu acompanhei, o salto, aquele famoso salto quântico, que tu sente que a empresa teve uma propulsão diferente naquele momento. A gente sabe que numa trajetória de uma empresa, por mais longeva que ela seja, tu vai olhar, tem 2, 3 episódios assim, não muitos mais. Tu tem alguns que tu identifica hoje como decisões que fizeram? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho, assim, alguns são não por acaso que a gente acabou abordando, né? Sim, obviamente. Assim, o IPO, imagino, o IPO, assim, foi isso que a gente acabou abordando. Para mim, assim, a parceria com a Ivy, da forma que a gente conseguiu fazer. Até a parceria com a Ivy, a gente ainda vivia uma situação econômica frágil. Isso foi em 2007. Então, porque o resgate de uma situação econômica para uma empresa a se tornar sólida no nosso negócio é muito lento. E a própria situação frágil que nós estávamos também moldou um pouco da lógica da parceria, mas ali foi um divisor de águas. Depois a gente também falou, no momento que a gente faz um fundo e adquirir a Even através de um fundo de investimento, Melpar, seria o segundo grande momento. Talvez nesse interim teve um momento importante, que foi como é que é mesmo que depois da parceria, que era a 10ª empresa de Porto Alegre, se torna a primeira em 3 anos. Se a gente não falou, em 3 anos a gente se tornou a primeira. Sim. A gente se tornou a primeira porque a gente atuava no médio e alta renda, e as líderes do mercado, que eram na época a Rossi e a Cirela, elas apostaram no primeiro ou segundo ciclo de potencial sucesso do programa Minha Casa Minha Vida. E eles foram no Minha Casa Minha Vida, o Rossi Ideal, acho que é o nome da bandeira, e a Cirela, não sei se era Living. E a gente tinha feito a parceria com a Ivy e eles abriram o mercado de média e alta renda. E a gente ocupou o mercado de média e alta renda e não deu certo naquele ciclo essas expansões. Então, ali a gente conseguiu aproveitar uma oportunidade, comprou muito terreno. Foi um momento
Eu estava aqui nesse momento, né? Então foi um momento de uma expansão muito grande nos terrenos. Nos terrenos, a gente viu a oportunidade e conseguiu, assim, foi uma mudança estratégica, porque os principais concorrentes... Foi um marco importante esse aí, realmente. Porque os principais concorrentes... Só que ele não aparece tanto, né? Não aparece. Ele está oculto ali, não é que nem um IPO que chama muita atenção, mas sem dúvida essa... Porque tu imagina assim, Matheus, a gente faz uma parceria com a Even que não agrega nenhuma coisa na empresa, assim como terrenos, etc. O que agregou? A condição econômica de poder fazer, mas tinha que fazer alguma coisa. E todos os nossos concorrentes, em tese maiores, com mais experiência, vão para um caminho, que é o econômico. E a gente decide conscientemente ir para o outro caminho. E é esse caminho que eles foram na Praça de Porto Alegre deu errado, e eles abriram um espaço para aquela potencial capacidade econômica que a gente tinha, que era uma potencial, se materializar em compra de terreno, e em 3 anos a gente sai de 10ª para a primeira incorporadora e nunca mais saiu. Ocupou Porto Alegre, nunca mais saiu. Então esse foi um momento. E o outro momento foi o IPO, que a gente não falou ainda, dúvida. Mas o IPO foi um momento, sem dúvida, transformacional. O IPO, né, a gente até, eu acho que depois tu vai falar um pouquinho mais dele, porque a gente tem mais uma pergunta aqui, mas a gente está arrumando para o fim já. O IPO foi um marco extremamente importante, porque ele acaba consolidando toda essa trajetória, né? Então tu consolida no IPO ali, desde a solidificação da empresa lá com governança, com tudo para fazer a parceria, se preparar. E eu vejo assim, né, aqui do IPO, foi quase que pegar um disjuntor e inverter. Bom, agora, a partir de agora, a Melnick é uma empresa de capital aberto, porque ela já se comportava como tal, justamente pela parceria com a Even, né? Exato. Bom, assim, agora eu vou entrar num outro mérito, então, assim, o IPO, se tu quiseres até falar um pouquinho mais, como é que foi Teve uma corrida também que veio na cabeça, agora está na hora de fazer o IPO. O IPO é interessante, assim, porque, como tu colocou, a gente era uma empresa vinculada a uma empresa aberta e eu, na minha pessoa física, estava lá na Even. Então, comecei a viver, eu estava muitos anos vivendo nesse ambiente de mercado da empresa aberta, era a referência da empresa e tal. E aí, de novo, vale a reputação. Olha como a reputação é um negócio importante. Lá para comprar o terreno, uma empresa pequenininha, quase em regime de falência, a reputação é que salva. O mercado de capitais é igual. É igual porque é muito difícil um investidor grande entender como é uma empresa do nosso setor. É a reputação. E nesse momento da história pré-IPO, a gente estava com a reputação de ter feito o turnaround na Even. E foi uma coisa que deu muito certo e o mercado de capitais, como a Even era aberta, prestou muita atenção e viu. A ação, nessa época, que foi o Covid, foi antes do Covid, logo antes estava R$19. Então, tu imagina o mercado de capitais. Veio o Gauchinho lá, com sua tese como uma ação, uma empresa paulista 2,80, está R$19. E aí veio de novo a macroeconomia. Veio a macroeconomia e veio essa percepção, porque que tinha espaço para um IPO, porque parecia que nunca mais ia ter janela para IPO. Parecia que nunca mais, não se falava em IPO, aqueles IPOs... Realmente, ainda mais de incorporadora. De incorporadora. Meio traumática de 2008. Parecia que, cara, tinha acabado essa história, IPO nunca mais ia ter, porque tudo deu errado, as empresas abriram capital, foram mal. E eu já ouvia falar assim, mercado esquece e tal. Aí veio, os juros começou a baixar e saiu um IPO. Saiu um IPO que é da Mitre. E os caras, IPO de novo no setor, a gente começa a ouvir falar e tal, mas tá bom, todas as empresas que fizeram IPO até então são paulistas. Então daqui a pouco vai ter mais um monte de paulista querendo fazer, aí começa um burburinho no mercado de empresas querendo fazer IPO e os bancos começando a fazer febre de IPO. Aquele desenho do Jabin. E os anjinhos, mesmo os bancos, cara, tudo de novo, vai dar tudo errado, 20 empresas de São Paulo vão fazer IPO, vai dar tudo errado e tal. E aí eu comecei a olhar aquilo e me disse assim, falando com o Rodrigo, a Rui, que é meu parceiro, ele falou com o BTG, ele deu uma ideia assim, cara, eu tenho uma história diferente. Porque qual era a febre? Tem espaço para IPO, por quê? Porque os juros do Brasil estava baixo, estava 3%, menor juros da história do Brasil, então isso gera uma pressão pro IPO, porque o cara quer ganhar dinheiro de outro jeito que não mais deixar o dinheiro no banco. Só que para o nosso setor, tu precisa de juros baixos por muito tempo. E aí tem de novo a credibilidade. Tem um cidadão que tem credibilidade na época, chamado Paulo Guedes, que afirma que os juros baixos vai ser por muito tempo. E isso gera uma corrida para IPOs. Só que a história era muito ruim, porque por o nosso setor,
todos os IPOs do nosso setor tinham dado errado. Aí, falando com o Rodrigo, eu disse, cara, e a Melnick? A Melnick é uma história diferente. Por quê? Não tem nenhuma empresa, zero, empresas de média e alta renda no Brasil aberta que não seja de São Paulo. Exatamente. Então, se eu não tenho no Rio uma, não tem em BH uma, não tem em Goiânia uma, não tem em Curitiba, o único estado que tem o Rio Grande do Sul, a Melnick e Porto Alegre. Aí eu disse, cara, a gente tem credibilidade, a gente tem o ROI alto, a gente tem uma história diferente para contar. Uma liderança de mercado consolidada. Tem todos os atributos, mas tem uma história diferente para contar. E aquela pressão de IPO, que ela era verdadeira, ela tinha uma mancha de uma história que tinha dado muito errado, 15 anos atrás, que era um monte de empresas de São Paulo que tinham aberto a IPO e gerado uma super competitividade que tinha dado mais de um problema. Então a gente fala com os bancos e, cara, aqui a gente tem um negócio sólido. Aí, de uma hora para outra, todos os bancos viram, bom, aqui tem uma coisa diferente, sólida, verdadeira, consistência, com história. E o nosso IPO não era para fazer a empresa ficar 10 vezes maior. Sim. A empresa já era grande. Para ter uma ideia, o nosso patrimônio líquido antes do IPO era 700 milhões. A das outras empresas que queriam fazer IPO era 60 milhões. Sim. Então, não era assim, a gente queria só... Já era uma empresa consistente. Isso. E a gente queria duplicar de tamanho, não crescer vezes 10. Enfim, a história foi consistente. Mais uma vez, reputação também. Mais uma vez, reputação. Né? Sim, foi reputação. E aí sai o IPO da Melnick. O pós-IPO também tem uma história interessante, porque não é normal. Mas aí o IPO da Melnick sai numa janela muito curta. Apertadíssima. Porque... Ali, Porque na reta final na reta dela, final. Né? O que significa fechar a janela? O Brasil começa a entrar em crise. Sim. E aquela história que o Guedes afirmava que os juros ia ser longo, não se consolidou. Por longo tempo os juros baixos não consolidou. Quando o mercado percebe que isso não é verdade, ninguém mais quer fazer IPO. Sim. Então quando diz assim, a gente fez no final da janela, a gente fez no momento, teve poucas semanas que o mercado financeiro mundo, Brasil, acreditou... Foi perfeito, né? Foi no momento perfeito. Acreditou que o Brasil, o tal da janela foi o momento que o mercado acreditou que o Brasil teria juros baixos por muito tempo. Quando essa crença acabou, ninguém fez mais IPO. E essa crença foi por pouco tempo. Sim. E a gente fez durante esse período. Né? Foi excelente, né? Talvez se não tivesse acontecido ali, a gente nunca sabe. Enfim, nunca né? mais. Leandro, como a gente está indo para o final mesmo. Como tu é um entusiasta da macroeconomia, te conheço já, e sempre o assunto, quando começa, sempre vem macroeconomia, vamos falar em macroeconomia. E foi sempre uma aula, e é verdade. Como é que tu enxerga a nossa situação nacional hoje, né? Para os próximos anos, mas também não só nacional, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, por tudo que a gente viveu no último ano, né, especificamente. Como é que tu enxerga daqui para frente? Né? Importante, tu que vive bastante, tu vê que tu tá até vestido de Faria Limer aí, né? Vive bastante a Faria. A gente é influenciável, né? Vive bastante, né? O mercado também. Quem diria há 3, 4 anos atrás que os dois já estavam de sapato? Quem diria de coletinho de... Não, é verdade. A gente é influenciável. Então, assim, mas tu que vive muito nesse mercado de São Paulo, Faria Lima, enfim, e tá aqui no Rio Grande do Sul, no dia a dia, o que tu enxerga, né, em termos macroeconômicos, analisando todo o contexto de ciclo, que tu é um cara que eu conheço, que mais conhece, daqui para frente? Vamos lá. Tem assunto Rio Grande do Sul, Brasil, e depois eu conecto isso à estratégia da empresa, tá? Porque eu disse agora há pouco que pós-IPO foi tudo muito diferente, mas eu vou falar um pouquinho de estratégia e volto para cá. O que aconteceu pós o IPO da Melnick? Eu vou te responder, só vou usar isso como base. Teve uma coisa completamente atípica. Porque quando tem uma janela de IPOs é porque tu tem uma economia que, em estando naquele formato, claramente vai fazer com que um setor seja beneficiado. Aí todo mundo quer ser sócio das empresas daquele setor. Então o que fala assim, janela de IPO? Bom, o juros estava baixo, todo mundo sabe que com juros baixos o mercado imobiliário bomba, e aí todo mundo quer ser sócio das incorporadoras. Aí tu abre capital, que é nada mais do que tu vender um pedaço da tua empresa para sócios novos. Porque a estrada futura de economia, ela é favorável para o teu business, certo? O que acontece? O juro estava 3. Em 6 meses, eu acho, 8 meses, o juro foi de 3 para 14. Ou seja, as condições macroeconômicas que desenhavam uma estrada frutífera de longo prazo para o setor da construção civil, na qual as pessoas queriam ser sócios das incorporadoras, ele vai de A a Z, coisas do Brasil, em meses. Em meses. Então, o mercado vira horroroso da noite para o dia. E o que a gente faz?
com mais experiência, e eu já estou dizendo isso para ancorar o que eu vou te responder, eu disse assim, cara, sabe aquele plano de IPO que eu ia fazer? Eu não tenho mais como fazer, porque as condições mercadológicas são horrorosas. Então a gente não faz nada, a gente fica igual, a gente fica com a mesma empresa. O que isso quer dizer na prática hoje da Melnick? A Melnick encaixa com todo o dinheiro da IPO, todo o D+1. A IPO faz 3 anos. Sim. Nós temos em patrimônio, fora das SPEs, 900 milhões de reais, mais ou menos, que não estão dentro das SPEs. Simplesmente a gente não expandiu, a gente está do mesmo tamanho. Eu simplesmente armazenei o capital da IPO para um plano de expansão que está sendo elaborado para um outro cenário. Porque aquele que eu tinha feito para a IPO, para um juros de 3%, não valia mais. Sim. O mercado bombando, pressionando. Falei, cara, eu tenho responsabilidade, minha visão é de longo prazo. Eu sempre disse para vocês, a minha visão é longo prazo, solidez, vida longa. Eu não vou fazer um plano que hoje não tem mais sentido, porque ele foi concebido num juro de 3, não num juro de 14. Bom, armazena as reservas, fica sólido, entende. O que acontece no mercado nesses 3 anos? Muita empresa passa muito mal, porque as empresas estavam endividadas, porque o juro estava baixo, elas se endividaram para crescer. O mercado abre muita oportunidade e o mercado com margens difíceis, porque a economia está ruim, o comprador não está capitalizado. Somado a isso, externamente temos Covid, pós-IPO, segunda onda, guerras, tensão eleitoral política que estamos vivendo hoje, essa direita e esquerda extremada no Brasil, Lula-Bolsonaro na época, e depois uma enchente, tudo isso em 3 anos, pós-IPO. Nosso super sólido, sentado numa grande capitalização que não foi utilizada ainda. O que eu vejo do Brasil dentro dessas circunstâncias? Tu nunca acerta o momento, mas eu vejo um quadro ruim, bem ruim. O governo que está fazendo agora as mesmas coisas do governo Dilma. Se não mudar, o Brasil vai quebrar. Uma história, parece que já revisitada. Né? A macroeconomia, para quem não entende, acho que é bruxaria. É que nem assim, um cara que é médico, tá? Aí tu vê um cara com gripe. E tu vê assim, o cara tá sem roupa, no frio, com febre, e a febre tá aumentando. Aí tu vê o médico e diz assim, cara, toma chá verde. Tu diz, esse cara vai morrer. Aí o outro médico assim, não, toma Tilenol. Esse cara vai e sai do frio e põe um casaco e tal e tal. Mas o tu entende. Se o Brasil não mudar a mão, se ela ficar com o estouro de gastos, continuar estourando gastos, continuar com esse discurso e essa política que o empreendedorismo é o culpado pelos fracassos do país, continuar com irresponsabilidade fiscal, pode demorar 1, 2, 3 anos, ele vai ter um problema estrutural, não tem como não ter. E o nosso ciclo é longo. Eu tenho que apostar nas premissas prováveis, porque eu penso no longo prazo. O que está acontecendo agora? Um bom momento do mercado imobiliário. Agora, como tem que entender por quê? Sempre existe este momento nesta receita, porque essa receita, vou dizer assim, meio populista, o PIB cresce, gera pleno emprego. Por quê? Porque tu está gastando demais, tu está influenciando o mercado. Melhora o mercado num primeiro momento? Melhora o mercado no primeiro momento. Então, assim, a política populista, expansionista e irresponsável, ela é positiva do primeiro momento e vem a ressaca negativa, que é a crise. Sim. Por isso, que a gente já conversou sobre isso, os construtores, empresários quebram, porque esse momento tu infla, porque esse momento tá vendendo, tá bom. Tá, tudo bem, vamos mas, cara, tu tá com todos os remedinhos que vai acontecer isso aqui, bum. Tá, então esse é um ponto. É certeza absoluta? Não, nada é certo. Mas tem uma lógica, tem os indicadores, tá tudo andando para esse mecanismo. Pode não acontecer isso? Pode. O que tem que acontecer para não acontecer isso? O Brasil tem vários vetores muito positivos, o agro está forte, toda a parte das oportunidades energéticas são fortíssimas. Ou esse governo ou outro governo, não interessa quem é o governo, tem que mudar o rumo. E pode mudar o rumo. E o Brasil está num bom momento. Que isso aconteça. Então eu tenho assim, um Brasil que pode mudar o rumo e aí ter um bom crescimento, é o Brasil que pode não mudar o rumo da política econômica. Agora vai ter o novo presidente do Banco Central. Então a gente está fazendo... Então esse é o cenário. Como é que a gente se porta assim? A gente incorpora, a gente constrói, a gente cresce, a gente vai continuar crescendo, mas sabendo de todas essas variáveis. Então tem uma série de pequenas particularidades de todo o nosso processo de incorporação
que é anticíclico, que é prevendo uma crise, que é o empreender com baixo risco. Por exemplo, eu começo a aumentar a parte de prestação de serviço, eu entro em segmentos de mercado imobiliário Nas que áreas são menos adjacentes, como sempre falaste, adjacência, ou menos risco, por exemplo. Cara, qual é a classe mais atingida numa crise? Classe média. Classe mais protegida. Classe alta, projetos especiais, ou programa, como o econômico. Como é que tu cresce? Então tem uma série de estratégias que dá para crescer com muita atenção de uma crise que pode vir. Mitigando os riscos. Uma posição de caixa muito grande, o mercado reclama da nossa posição de caixa, a gente tem muito caixa. Sim, que poderia estar utilizando mais fortemente. Eu poderia ter o triplo do VGV. Eu poderia ter o triplo do VGV, não tem. Então pega o teu caixa e devolve para o acionista, não inteiro. Mas eu acho que é uma visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Mais uma vez, não é uma empresa de entrar e sair, é uma empresa de consistência. E o que nós somos hoje? Nós somos hoje, isso é interessante, qual é o grande ponto da Melnick? É a distribuição de dividendos. Ação tu não domina, tem muitas variáveis, é complexo. A Melnick distribui 90% do lucro em dividendos há 15 anos, é a maior do Brasil. Isso é fantástico. A única empresa do Brasil. 90% do lucro há 15 anos seguidos. E tudo número público. Como é que ela consegue crescer e distribuir dividendos? Pela nossa política de ser sólido financeiramente. Então, tu pega hoje, tá? A Melnick vem distribuindo 100, 120 milhões de dividendos por ano. Ao preço de ação que está, deve dar um retorno, um dividendo yield, como se fosse uma alocação. Não calculei, talvez eu erre aqui de cabeça, mas 16% ao ano. Então, assim, qual é o nosso compromisso com o nosso acionista? Nós vamos pensar no longo prazo, nós vamos gerar lucro no curto prazo, nós vamos distribuir dividendos, nós vamos ter um baita dividendo yield. Você vai ganhar dinheiro como acionista, como eu ganho dinheiro como acionista. Claro. A valorização da ação para cima, para baixo, é incontrolável. A gente não trabalha para isso. A gente não é esse o nosso drive. Concordo. Eu trabalho para gerar lucro, distribuir dividendos e botar dinheiro no nome da bolsa acionista. Resumindo, é uma visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Isso, porque daí, a visão não especulativa. Prazo, essa visão de eu quero que a ação suba, mas a tua visão a visão não é especulativa. Então, assim, a Melnick hoje está num momento muito interessante. Por quê? Porque ela está extremamente capitalizada no momento que o capital está muito valioso, porque o juros está alto. Então, dinheiro no banco dá dinheiro. Quem não tem dinheiro está pagando juros muito alto. Está aproveitando a oportunidade de um mercado que tem muita crise. Sim. E quando tem crise, tu está com dinheiro, tu consegue aproveitar a oportunidade. Nós estamos com um lucro menor do que deveria ser pelo nosso patrimônio, mas o suficiente para gerar uma ótima distribuição de dividendos dentro da relação preço de ação, valor de dividendo. Fantástico, isso aí para mim só remete eu digo assim, a Melnick é uma empresa de maratona, não uma de corrida de 100 metros. Isso, né? Por isso que eu faço maratona. É isso aí. Bom, então entrando aqui na última mesmo, Leandro, supomos que essa nossa conversa aí, entrevista, esse bate-papo possa ser visto por todos os incorporadores de pequeno, médio porte no Brasil inteiro. Que mensagem tu deixaria final, assim, né, que tu gostaria talvez de ter ouvido anos atrás, ou que tu já, como tu falou, eu vi de ti já isso, que tu ou se gasta para aprender, se é para aprender, ou se paga aprendendo, ou se aprende com os erros dos outros, né, de alguma maneira, ou paga um curso, ou alguma coisa, ou paga às vezes gastando um dinheiro. Então, o que tu aprendeu gastando ou não gastando, enfim, que hoje tu compartilharia, que talvez tu quisesse ter sabido lá atrás? E pode ter a ver, obviamente, muito com essa questão de ROI ou de fluxo de caixa, mas pode ter outras coisas que tu traga para nós, que alguma coisa que tu queria compartilhar, que tu aprendeu na tua trajetória, que lá atrás se eu soubesse isso antes, teria sido diferente. Sabe que tem a ver com pessoas, gestão de pessoas. Quando a gente começou a crescer, todo mundo me dizia assim, e eu sabia que as dores do crescimento, gerir um crescimento de uma empresa era muito difícil, mas eu achava que eu ia fazer diferente, porque eu tinha tanta certeza que isso era um problema que eu talvez não dei tanto valor às dificuldades de manter uma cultura, de manter processo, de manter disciplina no dia a dia da empresa num ciclo de crescimento. Eu achava que eu ia conseguir dar conta da manutenção da performance operacional da empresa em termos de cultura, desempenho das pessoas, agilidade, não fazer uma empresa burocrática, fazer uma empresa ágil, porque eu dava atenção a isso. Mas
não é bem assim, é muito complexo. Então tem alguns ditados que não são longevos por acaso, porque são verdadeiros. Então as dores do crescimento, a dificuldade de crescer é um deles, que eu talvez prestasse mais atenção. Manter a cultura, né? Botasse mais energia nisso do que foi botado. Perfeito, eu acho que é uma mensagem que vale muito refletir, principalmente nas empresas que estão crescendo, que acham, não, depois eu vou ver sobre a cultura lá na frente, eu vejo isso, daí passou o tempo e perdeu, né? Leandro, parabéns pela tua história inspiradora aí, eu acho que foi muito legal esse nosso bate-papo, história de sucesso de vida também, família, tudo, muito legal, obrigado pela parceria. Vou convidar muitos amigos teus também para fazer essa conversa aí. E muitos que vão te ligar, e daí como é que foi o bate-papo? Então acho que valeu muito a pena. Obrigado mais uma vez aí, cara. Foi um prazer estar contigo. Tá bom, obrigado.